Tá? Então, muitas vezes você vai ter que desenvolver o raciocínio elétrico, o pensamento de como é que vai fazer essa ligação. Tá? Então, o foco principal do curso comigo, além de desenvolver esse pensamento, é a gente conseguir pegar hoje o que tem dentro da atualidade, partes da NR12 que trata sobre segurança de maquinário, tá? Algumas sim, partidas importantes, tá? Que a gente tem que aprender. Mas no mais, você aprender da lógica, tudo que inventar, tudo quanto é história que aparecer, qualquer componente elétrico que venha aparecer nas suas mãos, independente de você conhecer ou não, você vai conseguir instalar. Então o meu método de trabalho é esse, tá? Na área de comando é esse. É ensinar vocês a pensarem o passo a passo da eletricidade, do que se faz de fato, tá? Para poder desenvolver qualquer tipo de comando elétrico a partir daí. Tá? Então o primeiro passo que a gente fala muito sobre a área de comandos é o contator. Né? A gente tem essa pecinha aqui, ó, é o contator. Cansei de ver muitas pessoas quando vê uma peça dessa fica com medo, tá? Mas ela não morde, ela pode dar choque, mas não morde, tá? Mas a gente tem que entender o funcionamento da peça, tá? Então essa peça aqui, o contactor, ela é basicamente dividida em três partes. E quais são elas, né? Vamos colocar aqui, ela tem uma bobina, ela tem uma bobina. Essa bobina dela pode ser alimentada, tá? Com as tensões 10, 24 e 30 em corrente contínua. Em corrente alternada, né, que é a nossa CA, corrente alternada, ela pode ter as tensões de 127 volts, que é o popular 110. Ela pode ter 220 volts, tá? Que é a nossa tensão mais usual aqui dentro do Distrito Federal. A gente pode ter a tensão de 380 volts. Ela pode trabalhar com a tensão de 440 volts, tá? Então essa é a bobina em corrente alternada. Então a gente vai ter essa formação dentro da bobina. O grande passo do que se liga num contactor é de fato o que vai fazer funcionar é quando você energiza essa bobina, ou seja, quando você faz com que a tensão chegue nessa bobina, tá, de acordo com as tensões específicas a ela, tá? Ela não liga mais nada. O que gera aqui dentro dessa bobina? É o seguinte, ó, quando eu tenho qualquer tensão dessa adicionada a essa bobina, é esse enrolamento aqui, ele gera um ímã. Essa parte aqui, ó, ela é uma parte de várias plaquinhas de silício. Se vocês observarem, aumentar aqui um pouco mais o zoom, para ficar melhor a gente entender. Essa parte aqui é uma mola, né? Então ela tá aqui uma mola. Quando eu energizo o contato A1 e A2, ele gera um campo eletromagnético, um ímã, né? Então o que ele faz? Ele puxa essa parte móvel aqui de cima para baixo, tá? Puxando essa parte para baixo, ó, a gente vai ter aqui um contato fechado. Obviamente, o que vai acontecer com esse contato fechado? Ele vai descer, vai abrir. Então, nesse momento, está ou não está passando corrente? Olha, uma das minhas maiores dúvidas dentro de comando era entender o que era um contato aberto e um contato fechado. Isso é o que buga a cabeça de todo mundo que inicia na parte de comandos. Eu acredito que com essa explicação aqui, vai suavizar bastante, vai conseguir suavizar bastante esse entendimento, tá? Então, a bobina, ela serve simplesmente para gerar um campo eletromagnético. Logo, a fiação para ela tem que basear basicamente na norma 5410 de instalações em baixa tensão e na NR12 e na NR10 e 12, que fala sobre o emprego de extra baixa tensão por questão de segurança. Então, basicamente é isso, tá? Então, nunca você vai ver um fio, por exemplo, um cabo de 25, 30, 60, 60, ó, de 30 e 60 agora eu vou fugir. Um cabo de 25, um cabo de 50,
um cabo de 120 alimentando uma bobina de um contactor. Não, tu vai ver um fiozinho lá de 1,5, fio de 2, fio de 1, tá alimentando essa bobina, tá? Então, por que ela só gera esse campo eletromagnético? Nós temos a parte de contatos de força. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ela possui um circuito chamado circuito de força, tá? Então, a simbologia é algo que a gente vai ter que aprender, tá? Dentro do comando, sem muita simbologia, a gente não faz muita coisa, mesmo porque, dependendo da lógica elétrica que você vai fazer, o primeiro lugar que a gente faz é no papel, tá? Até para gerar uma sequência lógica, fica mais fácil a visualização no papel, tá? Ou então, nesse software aqui que também vai estar disponível aí no link que eu passo para vocês, tá? Então, ele tem a parte de força. Essa parte de força vai ser sempre contatos abertos. Então, ele vai ter aqui, ó, entrada L1, entrada L2, entrada L3. Saída T1, T1, saída T2, saída T3. Tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui. L1, L2, L3. Por que L? Tá? Ela vai ser fase 1, fase 2, fase 3. O professor, então, podia usar o F, né? Não, ele usa a letra L de linha 1, linha 2, linha 3. E por que é T? Que é saída de tensão 1, saída de tensão 2, saída de tensão 3. Então, por isso que tem essa nomenclatura aqui. A saída é isso, a entrada L, tá? Na parte de força. Aqui sim, nessa parte de força, você vai ver os cabos maiores, né? Porque, pelo nome, a gente já subentende que ela vai realmente carregar toda a força de uma ligação, tá? Por exemplo, uma ligação de um motor, a ligação de um gerador, a ligação de uma quadra, né, de uma iluminação de uma quadra, tá? Então aqui sim o cabo ele vai ser espesso, tá? Nós vamos ter então o segundo circuito e a terceira parte do nosso contactor, que é a parte que a gente usa bastante, que é os auxiliares, tá? Auxiliares, comandos lógicos, contatos lógicos, tá? Essa parte auxiliar, tá? Essa parte auxiliar, ela vai servir para a gente fazer a parte lógica. Ela tem tanto contato aberto, tá? Como também tem contatos fechados, tá? E o nosso contactor, ele possui os 3 itens, né? Então, vamos aqui diminuir o tamanho para a gente ver os 3 itens aqui, tá? Então, um contactor, ele possui, basicamente, ele é dividido em 3 partes, que são a bobina, a força e os contatos auxiliares. Vamos lá. Os auxiliares e a bobina, elas vão entrar dentro do mesmo circuito, que é o circuito auxiliar. E a força, num segundo circuito, que é o circuito de força. Então, a gente tem essas 2 partes. Agora, vamos entender como é que esses contatos realmente funcionam. E olha só, isso é algo que a gente vai gravar, vai ficar o resto da vida na cabeça de vocês para entender como é que qualquer componente elétrico, seja na área de comando ou predial, funciona. Tá? Entender o comportamento do contato é algo inicial, básico, para a gente montar qualquer parte de comando. Entendendo isso, o que a gente monta? Tudo. Onde é que vai ficar o limite? O seu intelectual. Se você é mais esforçado, então não tem limite. Né? Nem o céu é o limite. Na verdade, o espaço, o universo é o limite, tá? Você consegue montar qualquer coisa, tá? Inclusive, um reconhecimento facial para quando a sogra chegar em casa, meter a mão no portão, levar um choque. Dá para fazer também, tá? Dá para fazer tranquilo. Não façam, mas dá para fazer. Tá? E bruxa só morre queimada, então é o único jeito. Então vamos lá. O contato aberto.
O contato aberto, o que a gente tem que entender já, ou vir já com esse conceito na área de comandos, é que contato aberto, quando ele está aberto, não há passagem de corrente elétrica. E o contato fechado, quando ele está fechado, há passagem de corrente. Então a gente tem que entender isso. Quando se fala em algo fechado, tem passagem de corrente. Quando se fala em algo aberto, não há passagem de corrente. Tá? Então o que a gente tem que entender? É o seguinte. Então nós temos um contato aqui aberto. Vamos entender então o conceito do contato aberto. Tá? Dá um enter aqui. Contato aberto. O contato aberto. Tá? Né? O que faz então o contato aberto? E isso aqui é o segredo, tá? O segredo do comando já vou entregar logo agora. O contato aberto, ele dá condição de passagem de corrente quando, tá? Colocar aqui, ó, em negrito, itálico, sublinhado, para ficar bem nítido e entre parênteses. Então, quando que o contato aberto dá passagem de corrente? Quando é que ele vai realmente energizar? Quando é que ele vai dar condições de passagem? Quando o componente estiver ligado. Tá? Ou seja, quando o contactor estiver ligado, tudo que estiver nos contatos abertos vai estar passando corrente elétrica, tá? Sempre vai estar passando corrente elétrica. Então esse é o grande segredo. Contato aberto. Quando é que eu uso um contato aberto? Depende. Eu posso usar um contato aberto quando eu quiser que quando algum componente ligar, quando ele ligar, eu passe então corrente elétrica, tá? Então é isso que eu vou usar um componente elétrico, tá? Um contato aberto é para isso. Para dar passagem, ele dá a condição de passagem de corrente quando o componente estiver ligado. Que componente, professor? Qualquer coisa. Pode ser um relé, falta de fase, um relé de nível, um contactor, pode ser uma bobina, um relé de estado sólido, um relé de estado líquido, pode ser um sensor, pode ser uma chave fim de curso, pode ser qualquer componente elétrico. Ele vai funcionar dessa forma, não vai mudar em nenhum lugar do mundo. É assim que funciona. É assim o comportamento de um contato aberto em qualquer lugar, em qualquer que seja o componente. Então, a partir de hoje, chegou para você o seguinte. Eu falo assim, Alanda, eu tenho um fluxostato. Você instala para mim? Instalo. O que tu quer? Tu quer fazer o quê? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Ó, eu quero que quando o fluxostato estiver ligado, ou seja, quando ele entrar em funcionamento, eu quero que uma bomba ligue para pressurizar a rede. Logo, se eu quero ligar alguma coisa quando o componente estiver ligado, eu vou estar usando um contato aberto. Por quê? Quando o componente ligar, o contato aberto vai dar condição de passagem de corrente. Em outras palavras, quando o componente ligar, o contato aberto vai estar fechado. É isso que a gente tem que entender. É essa ideia que a gente tem que amadurecer e é essa ideia que a gente tem que evoluir dentro da área de comandos. Se não evoluir daí, vão tirando dúvida, tá? Pode perguntar. Energizou, contactou. Contato aberto, fechou. O contato aberto fecha e o fechado abre, no caso. Isso. Isso. Contato aberto, fechou. Energizou, contactou, contato aberto, fechou. Pronto, é isso aí. Logo, quando ele está fechado, está dando condição de passagem de corrente. Né? Então, agora a gente vai para o nosso contato fechado. Tá? Então, contato fechado. Tá? Então, ele dá condição de passagem de corrente quando o componente estiver desligado. Tá? Então, quando o componente estiver desligado, ele está dando condição de passagem de corrente. Tá?
Esse é o primeiro princípio, a parte básica que a gente tem que pegar do comando. É entender o aberto e o fechado. Mas não é entender que o aberto não passa corrente e o fechado passa corrente. Não, é entender quando. Aí é que está o ponto. É quando o contato aberto passa corrente e quando o contato fechado passa corrente. Esse é o que a gente tem que entender. Então, quando é que o contato aberto passa corrente? Quando ele estiver ligado, quando o componente estiver ligado. Quando é que o contato fechado dá passagem de corrente? Quando o componente estiver desligado. Isso aí. Tá? Então, quando estiver desligado, vai estar passando corrente. Estou falando não só da contactora, qualquer componente. Por isso que é componente. Componente é o nome genérico para ser qualquer coisa elétrica. Qualquer coisa elétrica. Qualquer coisa elétrica vai funcionar dessa forma. Se eu coloquei para ele atuar, né? A gente ainda vai falar com um termo mais técnico, mas hoje a gente vai usar o componente, mas a gente pode chamar de atuador, tá? Que é o nome correto mesmo, atuador. Então, quando o atuador atua, o contato aberto dele fecha e o fechado abre. Quando o atuador não está atuando, o contato fechado fica fechado e o aberto fica aberto. Vamos lá. Então vamos entender como é que funcionam os atuadores. Quando o atuador estiver em funcionamento, ou seja, quando o atuador estiver ligado, o contato aberto está fechado e o contato fechado está aberto. Quando o atuador estiver desligado, o contato aberto está aberto e o contato fechado está fechado. Exatamente, tá? Ligado. Quando o atuador estiver atuando, ou seja, quando o atuador estiver ligado, o contato aberto está passando corrente e o contato fechado não está passando corrente. Quando o atuador não estiver ligado, o contato aberto vai estar aberto e o contato fechado vai estar fechado. Então é isso aí que a gente tem. É justamente a grande dificuldade do curso inteiro é isso. Grande dificuldade de um comando elétrico é isso, né? Às vezes a pessoa pega lá um relé falta de fase. Vamos entender aqui, só pelo conceito do nome. O relé falta de fase, o que ele faz? Ele detecta a falta de fase. Quando não tem fase, ele está ligado ou desligado? É isso que a gente tem que saber. Espera aí, quando tem três fases, ele está ligado. Se faltar uma fase, ele desliga. Logo, se eu quero que algo ligue, quando tiver as três fases, eu vou usar o contato aberto. Aberto, porque o componente está ligado. Se o componente está ligado, se o atuador está ligado, o contato aberto passa corrente, porque está fechado. A princípio, realmente, quando a gente tem um contato inicial com esse conceito, ele buga um pouco a mente, porque a gente trabalha no contraponto do pensamento. Porque a gente vem, desde pequeno, pensando assim, aberto está correndo água, fechado não tem água. Aberto está correndo água, fechado não tem água. Só que aqui dentro da área elétrica, a gente tem que entender que quando eu falo que está fechado, eu estou fechando, eu estou emendando os fios. Logo, se eu estou emendando os fios, eu estou fazendo um fechamento. Se está fechando aqui, ele vai estar passando corrente onde não tinha. O interruptor, ele é aberto. Mas quando eu ligo a lâmpada, porque o interruptor está em funcionamento. Pronto, é isso aí. Então, olha só. O grande desenho elétrico vai ver em vários componentes elétricos, em vários atuadores, em vários sensores, em qualquer coisa que você pegue, numa bobina, por exemplo, você vai pegar ali um relé. Você vai pegar um relé de estado sólido. O que o relé de estado sólido vai ter desenhado? Vai ter desenhado nele isso aqui, esse desenho. Você vai pegar ali um temporizador, ele vai ter esse desenho. Tu vai pegar ali um falta de fase, vai ter esse desenho. Um falta e sequência de fase, vai ter esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Você pegar um sensor PNP, vai ter esse desenho. Um NPN, esse desenho.
Uai, então tá tudo aí, tudo aqui. Vamos entender isso aqui. No predial, vocês já fizeram isso aqui, usaram e instalaram com maestria, que é um sistema three-way. Né? Sistema three-way, nós temos uma tecla paralela. O que é a tecla paralela? Ela tem a fase que vai sempre no meio, vai ter um contato fechado e um contato aberto. Então, quando aquela tecla não estiver atuando, o contato fechado vai estar mandando sinal para o próximo passo. Quando a tecla estiver atuando, o contato aberto é que vai estar mandando sinal para o próximo passo. Esse desenho aqui vai vir em tudo. Aí ele vai vir com a numeração um pouquinho diferente aqui. Às vezes ele vai vir assim, 11, 12, 14. Ou ele vai vir assim, ó, 15, 16 e 18. Tá? E a gente vai entender essa numeração agora. Tá? 15, 16 e 18. Ou 11, 12 e 14. Professor, e o 13? Não entra. Professor, e o 17? Não entra. Aqui, nesse caso, não entra, tá? Nesse desenho aqui. Então, nesse desenho, ele vai ter sempre um comum, que é onde vai estar uma alimentação que você vai colocar. E a saída dele aqui, que é um contato aberto ou fechado, vai depender do que tu estiver fazendo dentro da lógica, tá? Se eu quero que algo esteja funcionando quando ele estiver desligado, eu vou usar o contato fechado. Se eu quero que algo funcione quando ele estiver ligado, eu vou usar o contato aberto. Tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que entender. A primeira pergunta, quando a gente for pegar algo elétrico para instalar, quando é que isso aqui estiver, quando é que isso aqui vai funcionar? Como é que isso aqui funciona? Eu sei que ele funciona quando sensor de nível, né? Vamos colocar aqui um sensorzinho de nível. Eu sei que quando chegar no nível, ele vai estar ligado. Então eu vou usar um contato fechado, aberto, aliás. Então quando chegar no nível, ele vai estar ligado e eu vou usar o contato aberto, porque eu estou ligando uma outra sequência. Se eu quero que ele desligue quando chegar no nível, então, chegou no nível, eu quero que ele desligue o motor. Então tá aqui, ó, ele não está ligado. A água está enchendo, enchendo, enchendo. Chegou no nível, eu estou usando o contato fechado, porque eu quero que desligue o motor quando chegar no nível. Então, quando tiver ligado o sensor, o contato fechado vai estar aberto, desligando o meu motor. Vamos lá. O aberto liga e o fechado desliga quando o componente for ligado, quando ele estiver ligado. Aí o inverso aplica-se no contrário. O fechado liga e o aberto desliga quando o componente desligar. É esse aí o conceito. Exatamente. Isso aí. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem em mente. Que a gente tem que ter. É entender isso. É perguntar. Eu estou com relé falta de fase. O relé falta de fase. Quando é que ele vai estar ligado? Um fluxostato, que é um nome feio, né? Fluxostato. Então, quando tem fluxo, né? Ele é instalado, por exemplo, numa rede de incêndio. Então, quando há passagem de água, há fluxo de água. Então, ele liga, porque está tendo fluxo. Se ele está ligado e eu quero que ligue a bomba de incêndio, por exemplo, passou ali contato no fluxostato, a água começou a fluir, o contato eu vou usar o aberto ou o fechado para ligar a bomba de incêndio? Contato aberto. Isso porque o componente ligou e o contato aberto. Então entender isso aqui é meio confuso no início, mas está aqui. O segredo da eletricidade é esse contatozinho aqui, ó. Esse contato bem aqui, tá? Comum, normal fechado, normal aberto. Agora vamos entender aqueles números, tá? Então, contatos fechados. Os contatos fechados têm como números os seguintes. Ele vai entrar no 1 e a saída dele vai ser o 2. Entra 1, sai 2. Entra 5, sai no 6.
são contatos fechados, tá? Os contatos fechados, ele pode vir escrito da seguinte forma. Ele pode vir assim, ó. NF, que é normalmente fechado. Ele pode vir também assim, ó, em inglês. NC. O que é o NC? Normalmente close. Normalmente fechado. Tá? Então ele vai vir dessas duas formas escritas. O NC é o quê, pessoal? Oi? O NC é o quê? NC, normalmente close. E o NF, normal, fechado. Tá? É igual, tá? Só que em línguas diferentes. Tá? E eles sempre vão ter esse número aqui, ó. 1, 2, 5 ou 6. Ou vai ser 1 e 2, ou vai ser 5 e 6. Vamos voltar aqui para o card de cima. Deixa eu ampliar ele aqui. Para a gente entender uma coisa aqui em relação ao contactor. Ó, no contactor, a gente vai ter os contatos de força, que vai ser, essa nomenclatura não muda, tá? E nós vamos ter os auxiliares. Tá vendo que o auxiliar aqui tem o número 13 e 14? Vamos entender o que é esse número. Ele de fato não é 13 e nem é 14. Ué, professor, tá aí, 13 e 14. Como é que 13 não é 13? Tá? Então, na verdade, o que ele está me dizendo aqui, ó? Que esse contato auxiliar é o primeiro contato auxiliar, tá? Normalmente aberto, porque ele tem 3 e 4. Vamos voltar lá para a nossa plataforminha aqui. Colocar aqui, ó. Contatos abertos, né? Contatos abertos é representado como NA ou NO, que é NO, né? Normal aberto ou normalmente open, né? Tem como numeração a seguinte. Numeração seguinte. Entra 3, sai no 4. Ou entra 7, sai no 8. Tá? Então ele vai ter essas numerações. Uma vez que a gente sabe as numerações do aberto e fechado, vamos voltar aqui para o card de cima. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Primeiro contato auxiliar, normalmente aberto. Ó. 3, 4. 3, 4. Aqui é um contato aberto. Para ficar certinho a nomenclatura dele, ele vai ter que ser assim, ó. 23 e 24. Por quê? Segundo contato auxiliar, normalmente aberto. E esse aqui que é fechado? Como é que ficaria a nomenclatura dele? Ficaria assim, ó. 31, 32. Por quê? Terceiro contato auxiliar, normalmente fechado. E esse quarto aqui, tá? Ficaria, como ele é fechado também, 41, 42. Porque é o quarto contato auxiliar, normalmente fechado. Tá? Então ele vai ser assim, ó. Se você observar a sequência, ó, olhe somente a dezena. 1, 2, 3, 4. Embaixo. 1, 2, 3, 4. Tá? Então é a sequência, ó. Contato 1, contato 2, contato 3, contato 4. É aberto ou fechado? 3 e 4. 3 e 4. 1 e 2. 1 e 2. Pronto, essa é a nomenclatura. A numeração agora começa a fazer sentido. Tá? Não sei vocês, não sei se tem alguém aqui da área, mas quando eu trabalhava somente com a área predial, eu abri um contactor, vi ali 13, 14, 23, 24. Ai, mas
Cadê o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20? Não gostam não, é? É supersticioso? Eu fico com ele falando do caso pela né, professor? O 17 então, né? Isso, por isso que não tem o 17. O 17 e o 18 pode haver que sim, tá? Essa numeração que eu coloquei aqui poderia ser 11, 12. Deixa eu até copiar aqui e fazer o seguinte, colocar todas as nomenclaturas aqui, ó. 15, 16, ele pode vir escrito da seguinte forma, ó. 11, aí eu preciso de uma saída fechada. A saída fechada termina com 2 ou com 6. Mas eu vou usar o 2. Então pode ser 12, é fechado. Uma saída aberta. Na sequência aqui é o 14. Que é 3 e 4. 1 e 2. 3 e 4. Tá aqui, ó. Aqui é comum. Aqui é comum. Saída fechada, 12. Opa, 2 é fechado, não é? Ó, 1, saída 2. 2 é fechado. Ele pode vir também escrito assim. É mais atípico, tá? Mas pode? Pode, tá? Então ele pode vir escrito assim também. É muito difícil encontrar, tá? Mas 55, 56, 58. Opa, saída 6, 5, 6, fechado. 7, 8, opa, 8, aberto. Ou ele pode vir assim também, ó. Tá vendo que a nomenclatura muda, mas os números permanecem basicamente o mesmo? Ó, aberto, fechado. Agora vamos puxar para cá e vamos abrir aqui, ó. Contatos abertos, 3 e 7 são entradas, 4 e 8 são saídas. Aqui, ó, 8, saída aberta. Ó, o contato é aberto. Tá? Mesma coisa aqui para o nosso outro contato. Ó. Mudou, agora não é 15, 16 e 18, é 11, 12, 14. 2, fechado. 4 não é aberto? Ó, saída 4, aberto. A mesma coisa aqui para frente, ó. Mudou a numeração inicial, mas 6 é fechado. 8, opa, o 8 aqui aberto. 8 aberto. E o outro, ele pode vir assim, esse aqui, né, ele é comum em relé de sobrecarga. Tá? Que aí ele pode vir nessa nomenclatura aqui. E vem mesmo, tá? 95, 96, 98. 95, 96, 98. Opa! 98. Terminou com 8, é aberto. Aberto. Tá vendo? Não importa o número que é a dezena. O que a gente vai olhar para saber se o contato é aberto ou fechado é a unidade. É a unidade. A gente vai olhar esses contatos, tá? Contatos fechados. As entradas pode ser 1 ou 5. As saídas pode ser 2 ou 6. Professor, pode ser outro número? Não. Só isso aqui mesmo, tá? Tá? Para não ficar dúvida, é tudo, tá? Professor, chegou um componente lá da Alemanha, desse jeito aqui. Professor, mas o senhor não fala alemão? Nem você, mas é assim que vai ser. Tá? Ah, chegou do Japão. Nomenclatura aqui. Por que, gente? Por que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque isso são normas internacionais. Elas obedecem uma coisa chamada a IEC. O que é IEC? Norma Internacional de Eletrotécnica, né? Comissão Internacional de Eletrotécnica. Então é a norma para padronizar a parte elétrica no mundo. Então o Brasil, por exemplo, pode criar suas normas, pode criar seus padrões, pode, baseado na IEC, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica. Então ela pega e baseia para o nosso, tá? Tudo da área elétrica é baseado na IEC, inclusive as cores dos condutores, é a IEC, o Brasil puxou. Pode criar alguma coisa baseada aqui no Brasil? Pode. Aqui no Brasil, ela tem as cores amarelo, branco e cinza para identificar a fase A, B e C. Por que o Brasil usou amarelo, branco e cinza? Para ficar A, fase A, de amarelo,
Branco, fase B. Cinza, fase C. Tá? O Brasil obedeceu a IEC? Obedeceu, porque a IEC ela diz o seguinte: verde é para terra, azul é para neutro e qualquer outra cor se considera-se fase. O Brasil obedeceu? Obedeceu. Amarelo é azul? É verde? Não, é amarelo, é fase. Branco é azul ou verde? Também não é, é branco. Então continua sendo fase. Cinza continua sendo fase. Só criou o padrão dele. Tá? Vocês vão ver outros padrões, como preto, branco e vermelho, né? Que é o padrão muito usado. Preto, branco e vermelho. Muito usado. Esse padrão é padrão europeu. Então você vai ver vários padrões. Mas tudo, ó. A Europa mudou o sistema de cor. O Brasil tem um sistema de cor, mas permanece ali obedecendo que azul é neutro e verde é terra. Em qualquer lugar. O resto é fase. O resto é fase. Fio lilás, né? Fio lilás. Tem um fio lilás. Tá? O fio lilás é uma fase. Uma fase. Tá? Tem que falar, não, comandos elétricos tem que ser preto e vermelho. Depende. Se a bobina for contínua, de corrente contínua, tem que ser preto e vermelho. Porque é baseado na EC. Preto para positivo ou... Ih, agora buguei, peraí. Não vou falar, que eu esqueci. Eu vou dar uma olhada e falo para vocês. Tem que olhar para o carro lá. Preto negativo e vermelho positivo. Isso, preto negativo, vermelho positivo. É neutro? Não, é negativo. É diferente. Tá? Esses são os nossos contatos. A gente já começou a ter uma visão geral do funcionamento do contactor. Já sabe que o contactor tem 3 partes, que é bobina, força e contatos auxiliares. Sabe agora como é que é escrito um contato aberto e um contato fechado. Pelo menos na tese nós já sabemos quando é que o aberto, como é que funciona o contato aberto, como é que funciona o contato fechado. E agora a gente vai começar a fazer uma aplicação desses contatos aqui, só para a gente entender mais ou menos o funcionamento dele, tá? Aí a gente sim partir para prática. É um curso de muita prática, né, para a gente ter essa parte bem consolidada. Então, gente, então vamos lá, né? Vamos entender aqui o comportamento agora no visual dos contatos, tá? Então aqui, como a gente já sabe, o contactor ele é dividido na parte de força, bobina e contatos auxiliares. Na parte de força ele vai receber a carga, tá? De onde vai vir essa carga? De um disjuntor, caso for parte motor, de um disjuntor motor, tá? A diferença desse disjuntor motor para os demais disjuntores é que a gente tem uma regulagem de corrente de faixa de atuação, tá? Então eu consigo trabalhar melhor a faixa de atuação de corrente elétrica desse disjuntor, tá? Então basicamente a gente vai pegar ele aqui, colocar aqui um fiozinho um pouco mais grosso e vai fazer o seguinte, ó, fase 1 na fase 1, 2 na fase 2, 3 na fase 3, tá? Vou sair desse disjuntor e vou colocar na linha 1, linha 2 e linha 3 do disjuntor, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, tá? E a saída dele vai para o motor, tá? No nosso caso aqui o motor de 3 pontas, então vai no U1, V1 e W1, tá? Não se preocupe com essa nomenclatura de motores, a gente vai ver isso passo a passo, devagarzinho, em outras aulas. Aqui, acabou, a parte de força está feita, tá? Já não precisamos mais mexer. E agora a gente vai começar a criar uma lógica simples, ó. Vem o disjuntor aqui de comandos, tá? O disjuntor para a parte auxiliar. Nós temos aqui 2 botões, ó. Aqui é uma simbologia de botão. Esses botões aqui são botões pulsantes. O que é pulsante? Enquanto eu estou segurando ele,
Se ele é um contato fechado, ele vai estar... Soltei ele, ele volta a ficar fechado. Então ele é pulsante, tá? Então a gente vai pegar ele aqui, ó. Sai do disjuntor, entra nesse primeiro, sai dele, entra aqui no segundo botão e sai do botão aberto, ó, e vai lá para a primeira bobina do contactor 1. Tá? E a bobina aqui nossa precisa terminar a sua alimentação. No caso aqui é uma bobina 380, então eu vou pegar duas fases para poder gerar os 380. Tá aqui, ó. Feito, tá? Vamos observar agora como é que está o funcionamento disso aqui, tá? O funcionamento desse sisteminha aqui. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, ó, liguei o disjuntor de força, ligo o disjuntor auxiliar, e se vocês observarem, onde a parte que está energizada, ela já fica da cor do fio aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá parando bem aqui, onde está a nossa fase, tá? Então ela tá parada aqui. O que vai acontecer? Quando eu apertar, por exemplo, esse botão fechado, ó, quando eu aperto, você pode ver que o cabo aqui embaixo fica cinza porque parou de receber corrente elétrica, ó. Soltei, ele volta pro lugar. Apertei, ele dá continuidade, tá? Mesma coisa vai ser aqui com o aberto. Olha só, quando eu apertar o aberto, ele vai energizar a bobina do contactor 1. Logo, todos os contatos abertos do contactor 1 vai fechar. Olha lá, ó. Alimentei. Obviamente o motor vai entrar em funcionamento. Só que como é um botão pulsante, quando eu soltar ele, ó, o motor desliga. Então, para o motor ficar funcionando, eu tenho que ficar aqui segurando o botão. É o que a gente quer? Não, né? A gente quer que aperte o botão e o motor funcione. Então, para fazer isso, a gente vai usar, então, uma parte auxiliar do contactor. A gente vai pegar aqui, ó, um contato auxiliar do nosso contactor e ligar ele em paralelo com o botão aberto. Tá bem aqui, ó. Vamos nomear ele aqui, ó. Por que 13 e 14? Porque é o primeiro contato auxiliar aberto e normalmente aberto, ó. 3 e 4 a gente já viu que é um contato aberto. Então só dar o nome dele aqui de contactor 1, né? Por que K? Porque contactor em inglês, tá? Podia ser C1 também, né? Contactor escrito em português. Vamos lá, ó. Todo fio, como é uma ligação em paralela, quando ele chega no botão, ele também tem que chegar na entrada do contato auxiliar. Vou pegar aqui e ligar aqui. Vou pegar aqui a saída, tudo que sai do botão também vai sair do auxiliar. E vou ligar lá junto também, tá? Então eu fechei aqui um contato. Vamos ver aqui o comportamento agora do funcionamento, tá? Ligo os disjuntores. Você pode observar que o disjuntor de força está ligado. O motor não está ligado, por quê? Para o motor ligar, eu preciso energizar a bobina do contactor. Então, quando eu apertar o botãozinho aqui, ó, o nosso botão volta para a posição, mas o motor permanece ligado. E o contato que era fechado de K1, né, que era aberto, ele está fechado. Olha só o que ele está fazendo. Ele está pegando a fase que estaria parada aqui e criou um caminho alternativo para alimentar a bobina, tá? Esse contato aqui, ó, a gente chama, e é o famoso, deixa eu até dar nome para ele aqui, ó. Ele é o nosso contato de selo, tá? Que é o primeiro contato que a gente vai falar sobre ele, tá? Então tá aqui, ó. Contato de selo, tá? O que é um contato de selo? Vamos colocar lá a denominação nossa de contato de selo. Então, deixa eu só aumentar aqui para vocês enxergarem. Contato de selo. O que é um contato de selo? É
um contato sempre, tá? Vamos frisar essa palavra aqui, ele vai sempre, tá? Ele vai sempre tá? Contato de selo é um contato sempre normal, aberto do próprio contator, tá? Vai ser sempre um contato aberto do próprio contactor, tá? Então ele serve para quê, tá? Então ele é um contato sempre normal aberto, ele é sempre um contato normal aberto, tá? Do próprio contactor. Serve, né? Para que ele serve? Serve para autoalimentar a bobina. Ele serve para uma autoalimentação da bobina, tá? Quando a gente volta aqui e faz a simulação, ligo o disjuntor auxiliar, aperto o botão, que dá só o pulso, né? E liga aqui o contato de selo. Olhando para isso aqui, o que mais dentro da área predial pode dar só um pulso, sozinho? Ah? Você? Não, o sensor de sensação de presença. Aí funciona, ó. Fica funcionando. Vamos lá. Quando eu aperto o botão pulsante, observe o que vai acontecer com esse contactor aqui, ó, com esse contato auxiliar aqui, ó. Ele fecha. Por que ele fechou? Porque chegou energia na bobina do contactor 1. Ele é um contato aberto do contactor 1. Aqui é a parte de força do contactor 1. Tá? Então tudo que é 1, ó, tudo que é contato 1, quando está desligado, o contato aberto está aberto. Ó, tá aberto, tá desligado, tá aberto. Ó. Por que está desligado? Não está chegando energia na bobina. Uma vez que eu faço energia chegar na bobina, tudo que era aberto fica fechado, fazendo com que aqui feche os contatos de força e chegue energia no motor. Aqui faz uma autoalimentação da própria bobina, ó. Ele está autoalimentando a própria bobina. Pode perguntar. Vamos lá voltar aqui para a foto, ó. O contactor tem aqui, ó, a bobina dele está aqui, ó, A1, A2. Onde está a nossa bobina aqui, ó? A1, A2. Contato aberto, ó, 13, 14. Onde é que está esse contato aberto aqui, ó? 13, 14. Aí ele tem a parte de força aqui, ó, L1, L2, L3, T1, T2, T3. Onde é que está isso? L1, L2, L3, T1, T2, T3. Aqui. Então, todo aquele desenho tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Ela só vai ligar quando chegar energia aqui no contato A1. Tá? Quando chegar. Se não chegar energia aqui e não chegar energia aqui no A2, nada do que está em contato aberto aqui vai funcionar. Tá? Porém, se eu tiver alimentado aqui, tivesse mais um contato aqui fechado, tudo que tivesse entrando no contato fechado, nesse momento aqui que ela está desligada, estaria funcionando. Porque o contato está fechado, então está passando corrente. Tá? Estaria passando corrente. Vou fazer uma modificação. Deixa eu ver se eu consigo aqui para ficar mais rápido. Então, ó, eu vou ter aqui motor 1 e motor 2. Tá? Vou alimentar igualzinho aqui, ó. 1, fase 2, fase 3. Só que ao invés aqui de ser contactor 1, a gente vai chamar de contactor 2. Contactor 2. Tá? Vamos pegar aqui para a gente entender aqui também o que dá para fazer com contato fechado, tá?
Ó, deixei aqui. Esse aqui, ó, botão 0, botão 1, e aqui eu vou chamar de botão 2. Professor, podia usar B0, B1 e B2? Podia, eu estou usando o S pela palavra inglesa que significa switch, né? Que é interruptor. Aqui eu vou chamar de contacto 2. Aqui eu vou chamar de contactor 2 também. Tá? Então eu tenho a partida do 1 e partida do 2. Vou ligar direto aqui para vocês terem uma visão. Deixa eu pegar a mesma cor para não ficar... Ó, trouxe aqui, trouxe para cá, liguei o A2 dessa, liguei o A2 dessa. Pronto. Peguei a fase daqui, ó, liguei aqui no K1, peguei a fase daqui, liguei no K2. Peguei a mesma fase que estava aqui e liguei aqui. Pronto. Ligar o disjuntor auxiliar e você já observa que tem alimentação aqui, ó. Partiu o motor 1 e partiu o motor 2. Até aqui nada de novo, eu só copiei, né? Só fiz a mesma coisa para o outro lado. O que eu quero que aconteça aqui é o seguinte: quando este motor estiver ligado, esse aqui não pode ligar ao mesmo tempo, né? Então como é que a gente vai fazer? Vamos fazer até um negócio. Um gira para um lado e outro para o outro, para ficar melhor. Ó, vou ligar o motor para um lado e o outro para o outro lado. Ó. Motores com rotação inversa. Imagine que isso aqui seja uma esteira. Um motor puxa para cá e o outro puxa na direção contrária. Se os dois ligar ao mesmo tempo, e for uma esteira de correia, por exemplo, eles vão puxar a ponto de ou quebra a correia ou trava os motores, né? Não é o que a gente quer. Então eu não posso ligar os motores ao mesmo tempo, né? Obviamente que isso aqui numa esteira não funciona assim, não. É um motor só, ele vai para um lado e para o outro, né? Mas só para a gente entender. Para eu impedir que esse motor ligue, o que eu vou fazer? Eu colocar, antes de chegar na bobina 1, eu vou colocar um contato fechado do contactor 2 para ligar a 1. Aqui, ó, contactor 2 para ligar a 1. A mesma coisa, tá? A mesma coisa vai ser aqui, ó. A mesma coisa vai ser aqui, um contato fechado do contactor 1 para ligar o contactor 2. Tá? Então tá aqui. Vou pegar aqui a fase, ó. Entra no K2, do fechado de K2 sai para o bobina de K1. Aqui entra no fechado de K1 e sai para o A1 de K2, ó. Vamos ver aqui o comportamento aqui. Deixa eu só dar nome aqui, que senão vai dar ruim aqui. Pera aí. Aqui vou chamar de K2. E os contatos é isso mesmo. 11 e 12. Né? Aliás, 11 e 12 não pode porque a gente já está usando ali. Vamos colocar o nome certinho. Vai ser 21 e 22, né? Porque é o segundo contato auxiliar do contactor 2. Cadê o primeiro contato? Tá aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Vou chamar aqui de K1, contato 21, 22. Tá? Então, olha só, vamos simular aqui de novo. Ligar os disjuntores. E vou partir o motor para esse lado. Olha só o que aconteceu. K1 está energizado, porque era aberto aqui, o contato ficou fechado. Mas olha só o que aconteceu aqui, ó. O contato fechado abriu. Por mais que eu queira ligar o motor 2, ó, eu estou apertando o botão e o motor 2 não liga. Por quê? O
contato de K1 está impedindo, ou seja, esse primeiro contactor aqui, como ele está ligado, ele está impedindo que o motor ligue para o lado contrário. Aí eu desligo aqui, ele volta. Ó. Como está desligado o contato fechado, está dando condição de passagem. E agora eu posso ligar o outro motor para girar para o lado contrário. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Mesma coisa. Ó. Eu não consigo mais ligar o primeiro motor, ó, porque o motor 2 está ligado e eu não consigo. Por quê? Quem é que está impedindo que ele ligue? O contactor 2 que está ligando o motor 2, ele está impedindo que o motor 1 seja ligado aqui através do contato dele. Tá? Então isso aqui é uma forma de segurança. Vamos lá, eu ainda não falei, mas contactor protege? Tem alguma proteção? O contactor faz proteção? Não. Contactor ele foi feito para abrir e fechar contato. Tá? Proteções são relés térmicos, disjuntores, tá? Falta de fase, falta e sequência de fase. Isso vai fazer a proteção do circuito, mas o contactor não. Mas vamos lá. Então qualquer contactor serve para fazer qualquer coisa? Eu tenho que dimensionar o contactor de acordo com a carga. É algo muito usado como segurança, tá? Chamamos intertravamento. O intertravamento. Então ele vai ser isso aqui, ó, intertravamento. Ou seja, ele proíbe que um dos contatos, os dois motores liguem ao mesmo tempo. Tá? Se liga esse motor, o outro, por mais que eu aperte o botão de ligar, ó, ele não liga de jeito nenhum, tá? Porque eu coloquei um contato para impedir isso. A mesma coisa para o outro lado. Quando eu ligo o motor 2, o motor 1 não liga mais porque o motor 2 já está ligado. Tá? Então esse é o contato chamado intertravamento. Voltando aqui, né, para a gente salvar aqui. Contato de intertravamento. Sempre vai ser um contato normal fechado. Sempre vai ser um contato normal fechado. Então, o contato intertravamento, né, os contatos de intertravamento, sempre vai ser um contato normal fechado. Ele vai impedir que algo ligue junto com ele, né? Com o mesmo, que ligue junto, que ligue ao mesmo tempo de outro dispositivo. Então ele vai fazer assim, ele vai impedir que algo ligue ao mesmo tempo que outro dispositivo, né? Vou colocar até aqui, que outro dispositivo. Que outro dispositivo. Ou seja, eu posso determinar quem é que liga. Se tiver esse aqui ligado, esse aqui não liga. Se esse desligar, esse aqui eu ligo, mas esse aqui já não liga mais. E nunca vou conseguir ligar os dois ao mesmo tempo. Ah, professor, e se eu for lá e apertar os dois botões ao mesmo tempo? Vamos ver aqui o negócio? Olha só. A corrente elétrica, ela está chegando primeiro aonde? Aqui ou aqui? Aqui, né? É um tempo de milissegundos, muito rápido. Mas se eu apertar, a corrente elétrica vai começar uma corrida. Quem vai chegar primeiro aqui? Ou aqui? É aqui, ó, o K1. Tá? Então, no momento que chegou no K1, ele abre aqui e o K2 já não liga. Entendeu? Já não liga. Não vai conseguir. Por causa de milissegundos mesmo, tá? É muito rápido isso. Mas a corrente elétrica, ela tende a chegar mais rápido onde ela está mais perto. Tá? Vai acontecer justamente isso. É milissegundos, mas é um milissegundos o suficiente para alimentar um e impedir que a outra seja alimentada. Se tu apertar, uma das duas vai ligar primeiro. Uma das duas vai ligar primeiro. Né?
ela só vai ligar juntas se o componente falhar, né? Vamos dizer que aqui era para ser um contato para abrir, e de tanto abrir e fechar contatos, ela pode acontecer, e é comum acontecer dentro do comando elétrico, um contato grudar e ele não abrir mais. Aí você vai pedir para abrir, vai negociar, vai empenar a parte mecânica do contactor, mas ele vai estar grudado, tá? Para isso, existem instalações específicas e obrigatórias perante a NR12 que nós temos que fazer, tá? Para esse tipo de maquinário, tá? Maquinários que são classificados de classe B, C e D, eles necessitam da gente fazer uma redundância elétrica, tá? Só que é uma aula específica só de redundância. Hoje a gente vai ficar nesse básico mesmo dos contatos. Pode perguntar? Então, o que se faz de contactor, ele foi uma peça fabricada para abrir e fechar contatos mesmo, tá? Ele tem uma autonomia ali de 120 mil, 180 mil aberturas e fechamentos, que não é o mesmo caso de um disjuntor, por exemplo. A bobina pode queimar? Pode, por diversas situações. Picos de tensão, alimentação da bobina com tensões erradas, né? Você tinha um contactor com a bobina era 380, aí tu pediu para compraram o contactor, tu não olhou a bobina era 220, alimentou com 380, queima, tá? Ou por queda bruscas de tensões, né? A bobina funciona em 220, tá chegando ali 100 volts, né? Então aí vai forçar muito o bobinário e também vai romper o bobinário. Outra coisa. Tem um teste que você vai medir por resistência, né? Toda bobina, todo condutor elétrico, ele vai ter uma faixa de resistência elétrica. Você vai medir, se não deu resistência, está dando em aberto, acabou, pode jogar fora, tá? Professor, troca só a bobina? Troca só a bobina. Eu aconselho fazer isso? Não, tá? Por quê? Se a bobina chegou a queimar, todos os componentes mecânicos já sofreu algum estresse elétrico, né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa de você ir no banheiro e não limpar, tá? Então é a mesma coisa. Então se vai trocar, troca o contactor. Tem a bobina para vender? Muitas, tá? Bobina do modelo da Schneider, tem. Você vai comprar e vai trocar só a bobina. Compensa. No meu ponto de vista técnico, não. Tá? Se já deu problema, troca o contactor. Ah, mas eu comprei o contactor, troca de novo, velho. E vai, ou investir o que está dando certo, tá? É algo que a gente vai aprender aqui, que é investigação de problemas, né? Por exemplo, a gente está trabalhando, queimou o contactor hoje. Daqui a 3 dias queimou de novo. Daqui uma semana queimou de novo. Uai, tem que investigar o que está queimando, não é trocar o contactor, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso aqui, tá? Mais no fim do curso, quando a gente já tiver uma bagagem de instalação, um conhecimento de instalação, mas a gente vai aprender. Tá queimando, não, peraí, vamos entender como é que a gente vai fazer, qual é os passos que a gente faz, que grandes indústrias seguem esses passos para poder fazer essa estratificação de problema, tá? Isso aí já entra na área de manutenção, na área de gestão de manutenção, tá? Então eu vou passar esse passo a passo aí para vocês lá no finalzinho do curso, que é onde a gente já vai ter uma bagagem grande sobre o assunto, tá? Por enquanto a gente vai fazer só isso. A aula que vem eu vou falar, a gente vai abordar com mais calma a parte de fechamento de motores e ligações em série e paralela, que aqui dentro da área de comando tem que clarear. Se você não sabe o que é uma ligação em série e não sabe o que é uma ligação em paralelo, vai ter que saber. Porque se não souber, não adianta entender muito os contatos, né? Que a aula de hoje foi justamente entender, conhecer os contatos e o primeiro componente do comando, que é o contactor, não vai muito evoluir. Então a gente vai entender ali sobre os fechamentos dos motores e as ligações que são em série e ligações que são paralelas. Qual é o comportamento de uma corrente elétrica quando a ligação é em série?
Qual é o comportamento da corrente elétrica quando a ligação é em paralelo? O que acontece quando eu coloco uma ligação em paralelo em relação à tensão? O que acontece com a tensão quando eu estou ligando em série? Tudo isso é muito importante entender e é algo que a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha esclarecido, tá?